Você já imaginou receber uma promessa de Deus e depois enfrentar uma prova quase impossível? Hoje, vamos conhecer uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, a história de Abraão. Uma história de fé, confiança e obediência. Abraão era um homem comum quando Deus falou com ele pela primeira vez. Deus fez uma promessa extraordinária. Ele disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Disse também que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas havia um problema. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e nunca tiveram filhos. Mesmo assim, Abraão decidiu confiar em Deus. Ele acreditou que aquilo que Deus promete sempre se cumpre. Os anos passaram e a espera foi longa. Mas um dia o impossível aconteceu. Sara deu à luz um filho, o filho da promessa. Seu nome era Isaque. Isaque não era apenas um filho. Ele era o cumprimento da promessa de Deus. Era a prova de que Deus sempre cumpre aquilo que diz. Abraão amava profundamente aquele menino. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Deus decidiu provar a fé de Abraão. Em uma noite silenciosa, Deus falou com ele novamente. A mensagem era difícil de compreender. Deus disse que Abraão deveria levar seu filho até uma montanha e ali oferecê-lo como sacrifício. Imagine o peso dessas palavras. Isaque não era apenas um filho, ele era a promessa, ele era o futuro. Mesmo assim, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. Preparou a lenha para o sacrifício, pegou o fogo e a faca e começou a caminhar. A jornada durou 3 dias. 3 dias caminhando em silêncio. 3 dias carregando uma decisão extremamente difícil. Ao lado dele caminhava Isaque, o filho que ele tanto amava. Quando chegaram perto da montanha, Abraão pediu que os servos ficassem para trás. Ele disse que subiria com o rapaz para adorar. Abraão ainda acreditava que Deus tinha um plano. Pai e filho começaram então a subir a montanha. Abraão caminhava lentamente pela encosta da montanha. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O silêncio entre pai e filho dizia muito mais do que palavras. Isaque carregava a lenha nas costas, sem saber o que estava prestes a acontecer. Abraão olhava para o filho e lembrava da promessa de Deus. Ele lembrava das noites olhando para o céu cheio de estrelas. Agora, o filho da promessa caminhava ao seu lado. Mesmo sem entender tudo, Abraão continuava caminhando. Porque a fé verdadeira não depende de entender todos os caminhos. A fé verdadeira depende de confiar em quem guia esses caminhos. Em determinado momento, Isaque fez uma pergunta. Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com calma e confiança. Deus proverá. Essas 2 palavras carregavam toda a fé daquele homem. Quando chegaram ao topo da montanha, Abraão construiu um altar. Ele colocou as pedras com cuidado, organizou a lenha sobre o altar. E então fez algo que ninguém imaginaria. Ele colocou Isaque sobre o altar. O silêncio daquele momento era profundo. O vento soprava sobre a montanha. O coração de Abraão certamente estava pesado. Mesmo assim, ele levantou a faca. Era o momento da prova final. Mas exatamente naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma voz veio do céu. Abraão, Abraão, não toque no rapaz, agora sei que você teme a Deus. Abraão parou imediatamente. Ele olhou ao redor e viu algo preso entre os arbustos. Era um carneiro.
Deus havia providenciado o sacrifício. O animal tomou o lugar de Isaque. Naquele monte, Deus revelou algo poderoso. Ele é o Deus que provê. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Essa história continua ensinando algo muito importante até hoje. Deus nunca perde o controle da história, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Abraão não sabia como aquela história terminaria. Ele apenas sabia quem era o Deus que havia feito a promessa. Talvez hoje você também esteja vivendo um momento difícil. Talvez existam perguntas em seu coração, mas a história de Abraão nos lembra de algo poderoso. Deus continua sendo o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus que abre caminhos quando parece não existir saída. E muitas vezes é exatamente no momento mais difícil que o milagre aparece. Agora eu quero fazer uma oração com você. Se puder, feche os seus olhos por um instante. Pai querido, assim como o Senhor cuidou de Abraão naquele momento difícil, cuida também de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Talvez alguém esteja enfrentando uma prova muito grande. Talvez alguém esteja carregando um peso que parece impossível. Mas hoje nós lembramos que o Senhor continua sendo o Deus que provê. Fortalece a fé de quem está cansado. Renova a esperança de quem está desanimado. Mostra mais uma vez que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Que a paz de Deus alcance agora cada coração que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários. Deus proverá. E que Deus abençoe profundamente a sua vida.